Sabe quando um aplicativo parece que adivinha o que a gente quer fazer? E outros que só dão dor de cabeça? Pois é. A resposta para isso não é mágica, é método. Por trás de toda a grande experiência digital, existe uma planta baixa, um projeto invisível. Hoje, a gente vai descobrir como essa planta é construída, passo a passo. Nosso caminho vai ser este. Vamos entender o processo de design, modelar o usuário, contar a história dele, mapear suas tarefas, desenhar a conversa com o sistema e, no final, entender por que tudo isso é tão importante. Bora lá? Então, para começar, antes de se pensar em qualquer tela, em qualquer visual bacana, existe uma filosofia. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que um bom design não é sobre fazer botões bonitos. É sobre resolver problemas de gente de verdade. E essa filosofia tem nome: Design Centrado no Usuário. A ideia é simples, mas muito poderosa. A tecnologia é que tem que se adaptar às pessoas, e não o contrário. O que faz um produto dar certo não é a quantidade de funções que ele tem, é o quão bem ele resolve um problema para quem está usando. E olha, isso não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. É um ciclo que não para. Primeiro a gente tem a análise, que é a hora de mergulhar de cabeça para entender o problema. Depois vem a síntese, onde as soluções são criadas. E aí, a parte crucial, a avaliação, testando tudo com pessoas de verdade. Não é uma linha reta, sabe? É um loop de aprender, construir e refinar. De novo e de novo. Beleza? Então tudo começa com a análise, certo? Mas analisar o que exatamente? A pessoa para quem o design se destina. Chegou a hora de levantar o primeiro pilar da nossa planta baixa. Entender de verdade quem é essa pessoa. Tá, mas como é que se projeta algo para milhares, talvez milhões de pessoas ao mesmo tempo? A resposta é criar uma persona. Atenção, não é uma pessoa de verdade, tá? É um personagem, um arquétipo, mas que é todo construído com base em dados reais. A gente dá nome, rosto, uma história, porque, vamos combinar, é muito mais fácil resolver o problema de uma pessoa específica do que de um usuário genérico. E para essa persona ganhar vida, a gente junta vários dados. Qual o papel dela no sistema? Ela entende muito ou pouco do assunto? E de tecnologia, ela manja? Com que frequência vai usar isso aqui? E até detalhes pessoais, como idade. Cada uma dessas respostas não é só um detalhe, é uma pista, um guia, que vai direcionar toda e qualquer decisão de design daqui para frente. Para deixar tudo isso bem concreto, vamos conhecer alguém. Esse é o José Fernandes. Ele vai ser nosso guia nessa jornada. O José não existe de verdade, claro, mas ele representa um grupo de estudantes com um objetivo em comum. A partir de agora, nosso desafio fica bem mais claro: criar uma solução que funcione perfeitamente para o José. Ok, já conhecemos o José, mas só saber quem ele é não adianta. A gente precisa entender o mundo dele, o contexto. Ou seja, a gente precisa saber por que ele faz o que faz e em que situação ele está. É aí que entram os cenários. Pense no cenário como se fosse um pequeno filme, uma historinha mesmo. Em vez de uma lista fria de funcionalidades, um cenário descreve uma situação da vida real. Ele dá um propósito e um contexto para as ações da persona. É a ponte que liga a pessoa ao problema que ela quer resolver. E a palavra-chave aqui é motivação. Um cenário bem feito não fala só o que a pessoa faz, ele mostra o porquê. Qual é a necessidade real por trás daquela ação? Sacar isso é o segredo para criar a solução certa. E esse é o cenário do José. O objetivo dele, achar um livro para um trabalho. O obstáculo, ele não faz ideia de onde o livro fica na biblioteca. Pronto. Com essa história simples, aquele problema que parecia meio abstrato vira um desafio super concreto e que dá até vontade de resolver. Beleza. Já temos a história, o porquê da coisa toda. Agora a gente precisa pegar esse objetivo e quebrar ele em pedacinhos, em passos que a gente consiga gerenciar. Estamos saindo da narrativa e entrando na estrutura. Para fazer isso, a gente usa um modelo de tarefas. Imagina uma receita de bolo. Lá em cima, a gente tem o objetivo, fazer o bolo. Para chegar lá, a gente quebra em tarefas menores, tipo preparar a massa. E cada tarefa é feita de operadores, as ações mais básicas de todas, como quebrar um ovo. A gente vai quebrando do maior para o menor. E o legal é que a vida real não é uma linha reta, né? Às vezes as tarefas precisam acontecer numa ordem certa. Outras vezes, é uma escolha entre caminhos diferentes. E tem coisa que a gente faz várias vezes. Esse modelo permite mapear toda essa complexidade, criando um fluxo que é flexível e realista. E olha só o resultado para o José. Esse aqui é o mapa completo da jornada dele. A gente vai do objetivo grandão, que é pegar livro emprestado, até as ações bem detalhadas como informar critério de busca.
Agora sim, a gente tem uma planta baixa super clara de tudo o que precisa acontecer para ele ter sucesso. Mas espera aí, interação não é uma rua de mão única. O José faz uma coisa e o sistema tem que responder, certo? Agora a gente vai modelar exatamente isso, essa conversa, esse bate-papo entre a pessoa e a máquina. Para desenhar essa conversa, existe uma linguagem própria chamada Moloch. A ideia por trás dela é genial. É tratar a interação como um diálogo estruturado. Cada pedacinho dessa conversa é uma cena, e o que leva de uma cena para outra são as transições. É um jeito de projetar um fluxo que soa natural, que faz sentido. Olha só como isso funciona na prática. À direita, a gente tem a conversa do José buscando o livro. Ele informa os dados, o sistema responde. Se ele digita algo errado, a conversa volta para uma cena de correção. Se dá tudo certo, avança para a cena de resultados. Isso permite que a gente antecipe e projete cada caminho possível nesse diálogo. Bom, chegamos ao final da nossa construção. Juntamos todas as peças da nossa planta baixa e agora vem a pergunta que não quer calar. Por que ter todo esse trabalho? Por que modelar é tão importante assim? Olha, a diferença é da água para o vinho. Sem modelagem, o design é puro achismo. O resultado? Frustração para quem usa e um retrabalho que custa uma fortuna. Agora, com modelagem, as decisões são baseadas em evidências. O resultado? Sucesso para o usuário e um desenvolvimento muito mais eficiente. Então, o ponto-chave é este. Personas, cenários, modelos de tarefa, diagramas de diálogo, cada um deles é uma camada da nossa planta baixa. Juntos, eles formam um guia completo que garante que o produto final vai ser sólido, funcional e, o mais importante, que vai resolver um problema de gente de verdade. Fica aí a reflexão. Da próxima vez que um aplicativo parecer incrivelmente simples, super intuitivo, lembre-se que essa fluidez não acontece por acaso. Ela é o resultado de uma planta baixa muito bem pensada, ainda que invisível. A boa notícia é que depois da nossa conversa, essa estrutura já não é mais tão invisível assim, não é mesmo?